E vamos falar agora sobre embolia pulmonar. Você sabe o que é? Você sabe qual que é a relação da embolia pulmonar com a Covid-19? Sobre esse assunto vamos conversar agora com a médica pneumologista Roberta Fittipaldi. Doutora, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, bom dia a todos. Muito bom Obrigada dia, pelo doutora. convite. Importante, né, a gente esclarecer sobre esse assunto, mas em primeiro lugar, explica para o nosso telespectador de forma didática o que é embolia pulmonar. Bom, a embolia pulmonar é quando um trombo, ou seja, um coágulo do sangue, ele se desloca geralmente das veias da perna e ele se desloca pela corrente sanguínea e vai se alojar em uma veia do pulmão. E isso vai impedir o fluxo sanguíneo no pulmão, naquela área onde o coágulo estiver, e, consequentemente, também vai diminuir a oxigenação do pulmão e o paciente vai começar a sentir falta de ar. Entendo, doutora. Agora, na última terça-feira, né, um caso que o Brasil inteiro ficou conhecendo foi do ator Paulo Gustavo, né, que ele foi diagnosticado com uma embolia gasosa. Explica um pouquinho o que é embolia gasosa e por que ela acontece. Bom, no caso, a embolia gasosa ao invés de ser um coágulo do sangue, é uma partícula de gás que vai se alojar no pulmão. No caso que aconteceu do Paulo Gustavo, tem sido uma complicação da doença grave que ele apresentou, das complicações graves que ele apresentou da Covid-19, por conta de uma fístula, ou seja, uma comunicação entre o brônquio e uma veia. E a gente sabe que dentro do brônquio, do pulmão, tem ar. E esse ar que estava dentro do pulmão, ele se comunicou com essa veia e acabou se alojando também no pulmão e também no cérebro do ator. Agora, doutora, outra coisa interessante da gente perguntar, né? Com a pandemia da Covid-19, a senhora pneumologista, né? Qual que é o limítrofe das pessoas que têm doença pulmonar para se tornar grupo de risco? A gente fala, por exemplo, asma é grupo de risco, bronquite é grupo de risco, DPOC é grupo de risco. Depende, eu lhe pergunto, em que grau, quando a pessoa está com a doença controlada, ela é risco? Como é que funciona isso? Bom, as doenças pulmonares crônicas, que geralmente compreendem a asma, a bronquite crônica, o efizema pulmonar, a fibrose pulmonar, entre outras, mas esses quatro grupos são os mais comuns. Elas são fatores de risco para a doença grave da Covid-19, como são fatores de risco para qualquer virose grave, por exemplo, influenza, onde a gente vai entrar agora também na época do influenza, por isso que temos a vacina nesse momento. Essas doenças, elas são consideradas fatores de risco quando você tem uma gravidade, quando são doenças pulmonares graves. Como saber que a doença pulmonar é grave? Primeiro, você precisa fazer alguns exames complementares. O mais comum é a espirometria, que é o exame do sopro, que todo paciente com doença pulmonar ele deve fazer pelo menos uma vez por ano. Outra gradação da doença, em ser grave, moderada ou leve, é em relação aos sintomas que essa doença leva ao paciente e a limitação que essa doença causa ao nosso paciente. Então, quem tem doença pulmonar sabe, por exemplo, que quando ele acaba descompensando várias vezes por ano, e descompensar é ter falta de ar, é ser internado, é usar antibiótico várias vezes por ano, provavelmente a doença dele ele já está entrando num grau moderado ou mais avançado dessa doença. Então, é um sinal de alerta, precisa ficar atento e fazer o tratamento correto. Quando a doença ela está controlada e ela tem exames que mostram
que esse grau ele é moderado a leve, geralmente isso não se delineia um fator de risco para a Covid-19 grave. E aí a gente junta, né, a essas doenças pulmonares graves outros fatores de risco, como a idade avançada, como a presença de doenças cardiovasculares, a presença de imunossupressão, a presença de obesidade, a presença de diabetes, só para citar algumas das doenças que são fatores de risco documentados para a Covid-19 grave. Agora, doutor, outro fator, né? A gente falava da embolia gasosa. É quase e sempre, né, os casos de embolia gasosa pulmonar, eles levam o paciente à morte? É sempre irreversível ou existe algum modo de reverter? Então, a embolia gasosa é uma condição, é uma doença de alta mortalidade, porque nós não temos como retirar esse gás do sistema venoso e quando ele se aloja em algum órgão-alvo. Agora, dentro disso, doutora, é um fato raro também ou é mais corriqueiro do que se imagina? Não, é bem raro. A complicação que o ator Paulo Gustavo teve é uma complicação raríssima e muito mais comum, tanto na Covid-19 quanto em outras condições graves, é a presença da embolia pulmonar por coágulo. Entendo. E agora, doutora, discutindo aí o fator da Covid-19, né? No início se sabia, né, uma doença aí que causava complicações respiratórias e pulmonares. Com o avanço dos estudos, chegou-se à conclusão que é uma doença inflamatória, né? E o que causa mais preocupação para o pneumologista? É essa questão aí dos trombos ou a questão do comprometimento do pulmão? Bom, a questão do comprometimento pulmonar já mostra uma gravidade da Covid-19. Dos pacientes com Covid-19 que vão para a UTI, 25% podem apresentar trombos em qualquer lugar do organismo, seja ele, por exemplo, trombos nas pernas, nas veias das pernas, trombos no sistema nervoso central, embolia pulmonar ou infarto agudo do miocárdio. Então, 25% dos pacientes que vão para a UTI com Covid-19, além do comprometimento pulmonar, da infecção e da inflamação que essa infecção ela resulta, eles podem ter também fenômenos tromboembólicos. Agora, doutora, outro ponto importante que é interessante a gente discutir, como você previne uma embolia pulmonar? Eu acho que isso deve ser uma dica para todos os telespectadores, né? Mas aí eu te faço outra pergunta em seguida. A pessoa testou positivo para a Covid. Qual que é o controle que ela deve ter para não desenvolver uma embolia, seja pulmonar ou qualquer outro tipo de trombo também? Bom, as pessoas infectadas com a Covid-19, elas precisam de uma avaliação médica. Dentro dessa avaliação médica, vai ser delineado quais os exames complementares que esse paciente poderá fazer, quais os exames complementares são os ideais para esse paciente, dependendo da fase da doença e do que ele vem se queixando. Então, tem alguns exames que fazem o rastreio da embolia pulmonar e dos fenômenos embólicos. Um deles é o dedímero, que ele é uma substância produzida quando nós fazemos alguns trombos no organismo. Então, quando esse exame ele encontra-se alterado, ou seja, em níveis aumentados, pode ser aí uma suspeita de embolia pulmonar e cabe ao médico fazer essa investigação ou não, dependendo dos fatores de risco do paciente e dependendo, obviamente, dos sintomas do paciente. Agora, doutor, interessante, né? A senhora citou o exame do dímero, né? Você inclui eles, por exemplo, no check-up, ou você só faz esse exame quando existe outras alterações e outros fatores de risco? Como é que funciona? Que isso é uma dúvida que aparece também. Uhum. O dedímero, ele é um exame que a gente faz no sangue para localizar realmente a formação
de trombos, mas ele não é um exame específico de trombos. Então, outras condições podem aumentar o dedímero. Por exemplo, pacientes com insuficiência cardíaca, pacientes com câncer, pacientes obesos, pacientes que tenham doenças renais crônicas, eles normalmente podem ter o dedímero aumentado por conta dessas condições crônicas deles, e não necessariamente isso queira dizer que eles estão tendo embolia pulmonar ou qualquer outro fenômeno embólico. Por isso que, mais uma vez, eu friso, um dedímero aumentado, um dedímero positivo, ele precisa de uma alta suspeição médica, com uma avaliação clínica por exame físico e por história clínica do paciente, para avaliar se outros exames vão ser realizados para a comprovação da embolia pulmonar ou de fenômenos tromboembólicos. Por exemplo, suspeita de embolia pulmonar, nós geralmente fazemos a tomografia, a angiotomografia do tórax, que é uma tomografia com contraste específico para a localização dos trombos na circulação pulmonar. Mas isso tudo ele precisa ser pedido com alta suspeição médica, logicamente avaliando os sintomas do paciente e os fatores de risco que esse paciente apresenta para o desenvolvimento de embolia pulmonar. Doutora, nós estamos chegando no final da nossa entrevista, mas eu quero que a senhora deixe uma mensagem aí de como a nossa população em geral pode controlar e tratar melhor a sua saúde quando fala nesse risco de embolia e outras coisas que são relacionadas, outras complicações, doutora. Bom, então nós estamos vivendo ainda um período crítico da pandemia da Covid-19, apesar dos avanços das vacinas, ainda temos muitos casos e ainda temos, infelizmente, muitas mortes. Então, a maior prevenção hoje para os fenômenos embólicos da Covid-19, logicamente, para a Covid-19 e as suas formas graves, é a utilização de máscaras, Voltamos, doutora Roberta Fittipaldi, que é médica pneumologista, veio ao Jornal da Rede Alesp aí tirar dúvidas sobre trombose, sobre embolias, fatores complicados aí da Covid-19. Doutora Roberta, muito obrigado pela sua participação aí no Jornal da Rede Alesp. Imagina, obrigada a vocês e se protejam, e os grupos que precisam ser vacinados, que estão na época da vacinação para a Covid-19 e para a gripe comum. Tá bom, muito obrigado, doutora Roberta.